Olá pessoal, o que é gerenciamento híbrido de projetos, né? Você tem que entender como que surgiu essa história. Existe uma abordagem chamada Agile Software Development, que não é feita para o mundo de gerenciamento de projetos. Ao contrário, essa abordagem ela tenta fazer as coisas sem usar a palavra projetos. É mais voltada para a gestão de um produto contínuo, né? Mas o mundo de projetos não desaparece e ele, vendo os bons resultados que o Agile Software Development teve, ele tentou se adaptar, criando então abordagens que o pessoal chamava de híbrida. Então aqui eu mostro para vocês um framework que eu criei. Tá vendo dois hemisférios do cérebro? Um que é tradicional, outro que é ágil. Basicamente, o gerenciamento ágil encara o projeto como fluxo. E o tradicional, ele tem aquela visão um pouco analítica. Então vamos ver quais são as características mínimas que uma metodologia, para ser dita híbrida, ela precisa ter. Eu fiz aqui para facilitar, vamos olhar os dois hemisférios do cérebro aqui. Primeira coisa é você ter um sistema puxado. Eu terminei, eu comecei o próximo. Eu terminei, eu puxei, eu terminei, eu puxei, né? Para quê? Para regular o work in process e acelerar, diminuir os lead times. Muitas pessoas do mundo tradicional não fazem a menor ideia de como fazer isso. Mas é preciso e é muito importante você fazer isso justamente para ter o benefício, fazer os projetos em menos tempo. Backlog. É preciso você ter duas listas. A lista que é uma lista de desejos e a lista que é a real. E a transição entre essas duas listas, o escopo do projeto, ele é feito por meio de um diálogo contínuo com a área de negócio. Outro ponto importante, pequenas equipes. A atribuição é feita não por indivíduos, mas por equipes. O cálculo de métricas é feito por equipes. E as recompensas são feitas por equipe. Olha que desafio. Planejamento colaborativo é a ideia de você fazer planos melhores, hiperinteligentes, usando a criação simultânea de equipes multidisciplinares para conceber o plano, como o PM Canvas, por exemplo. É feito em sessões. Outro ponto, é preciso estabelecer um diálogo com a área de negócio. Se for preciso criar story mapping dos requisitos para que fique claro para a área de negócios quais são os produtos mínimos viáveis. Então a gente tenta colocar em produção algo que faça a empresa já ganhar dinheiro, né, para que sustente os projetos. E por último eu coloco cerimônias. Existe uma maneira da gente se estruturar para não ficar o tempo todo em reuniões inúteis. A gente olhar de uma maneira sistemática para o passado e olhar de uma maneira sistemática para o futuro em equipe. E fazer isso de uma maneira produtiva. Isso que eu chamo de cerimônias. Mas isso nada é novidade para quem é de Agile Software Development. Porém, para quem é de projetos é. Mas a gente não pode perder o DNA de projetos. Aí que está o grande desafio. Então eu mostro para vocês o outro lado do cérebro, que a metodologia também tem que ter. Nós temos que usar o construto, projeto, né? É preciso você falar projeto. E projeto tem começo, meio e fim. E quando chegou no final, terminou mesmo, né? É preciso ter um algoritmo que faça scheduling automático de datas intermediárias. Para algumas pessoas falam, puxa, as datas intermediárias são coisas obsoletas. Mas eu posso te contar que na área de construção, sem datas intermediárias você não vai em lugar nenhum. É necessário, elas são necessárias pelo ambiente. É preciso tratar redes complexas. Imagina que você vai construir um trator. Esse trator é feito de partes que se integram. Os projetos de todas as naturezas, eles têm composições e decomposições. Não é aquela natureza linear, do relacionamento linear, do requisito, do código e do teste. Existe um monte de integrações e que o gerenciamento de projetos amplo tem que considerar isso. Baseline. Você precisa tirar uma fotografia. O mundo corporativo requer uma foto do tempo, do custo e do escopo. Como que você concilia isso na sua metodologia? Você tem que conciliar de uma maneira ampla, envolvendo inclusive todas as áreas. Procurement, por exemplo, os contratos têm que considerar uma maneira de fazer isso, né? Recursos compartilhados.
Normalmente, a grande corporação, a empresa multinacional, a empresa corporativa, ela tem muitas pessoas que se dividem em múltiplos projetos ao mesmo tempo. Às vezes você tem uma gigantesca equipe de 100 pessoas e milhares de projetos compartilhados. E essa realidade não vai mudar. Então a metodologia tem que dar uma solução para isso. E é preciso escala, como eu falei para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer para um time de 7 pessoas, e para um time de 17, e para um time de 170, e para um time de 1.700 pessoas. É preciso que a metodologia considere empresas grandes, equipes grandes, desafios grandes, como é tradicionalmente o gerenciamento de projetos. Não é incomum aqui no Brasil a gente ter projetos com 3.000 pessoas. Tem que ser multi-indústria, ele não pode ter sotaque de desenvolvimento de software, senão ele não pode ser aplicado em qualquer lugar. Então aí está a escala de hibridez que eu criei e eu gostaria de compartilhar com vocês, trocar figurinhas. Quem é PMO e está nesse desafio de desenvolver uma metodologia, pode me escrever, vamos trocar figurinha, eu compartilho algumas coisas com vocês, como diagnóstico, roadmaps, como que a gente faz para chegar nisso daqui. Não dá para falar num vídeo de 10 minutos, mas se você me escrever, a gente troca essas figurinhas. Ok? Valeu, pessoal!